início na cabeça, eu vou iniciar pelo focinho, com um tom aqui mais claro. E eu fiz um anel mágico, coloquei 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos e vou ficar com um total de 12 pontos nessa segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em um aumento e vamos ficar com um total de 18 pontos nessa carreira. Então, vamos lá, um ponto baixo em um aumento igual a 18 pontos. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com um total de 24 pontos. 2 pontos baixos e um aumento igual a 24 pontos. Na quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com um total de 30 pontos. Então, vamos lá, 3 pontos baixos e um aumento igual a 30 pontos. Na sexta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. 4 pontos baixos e um aumento igual a 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vão ser 2 carreiras sem aumento e sem diminuição. Cada carreira com 36 pontos baixos. Feitas 2 carreiras de ponto sobre ponto, eu arrematei o fio, agora eu vou fazer a troca de cor. Coloquei aqui a cor marrom, mesmo escolhida para fazer o corpinho. E vou fazer agora 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vou ficar com um total de 30 pontos nessa carreira, tá? Faz aí 4 pontos baixos e uma diminuição igual a 30 pontos. Então, gente, eu dei uma adiantada aqui. Depois de fazer a carreira de diminuição, eu fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer a minha quarta carreira de ponto sobre ponto. Então, você vai ter que fazer aí, depois da última carreira que nós fizemos as diminuições, você vai ter que fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá? 4 carreiras com 30 pontos baixos cada uma. Finalizado as 4 carreiras de ponto sobre ponto, agora na próxima eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e vou ficar com um total de 36 pontos baixos. Então, vamos lá, 4 pontos baixos e um aumento igual a 36 pontos. Na próxima carreira, serão 5 pontos baixos e um aumento. Então, 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, igual a 42 pontos no total da carreira. Agora, nessa carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixo, né, que é o meu primeiro ponto, e eu vou deixar aqui uma abertura pra gente tá colocando essa cabeça no corpinho do amigurumi. Então, eu vou subir aqui 8 correntinhas. Vou contar aqui 8 pontos baixos, vou pular esses 8 pontos. No 9º ponto, eu vou fazer o meu próximo ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no meu marcador. E contando com as correntinhas que nós fizemos, né, que são 8 correntinhas, eu tenho que continuar, na verdade, com 42 pontos, a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Agora, aqui nessa próxima carreira, nós vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, eu tenho que continuar com 42 pontos baixos. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo da minha carreira e vou seguir colocando aqui nas correntinhas. Cada elo dessas correntinhas, eu vou colocar um ponto baixo. Então, serão 8 pontos baixos aqui na correntinha. E depois, eu vou continuar contornando com ponto sobre ponto até chegar no marcador
Então, eu devo continuar com 42 pontos baixos no total dessa carreira. E aí, agora, vocês vão seguir fazendo 6 carreiras de ponto sobre ponto. Olha, eu já fiz as minhas 6 carreiras de ponto sobre ponto aqui. E agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, vamos iniciar fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com um total de 36 pontos baixos. 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, igual a 36 pontos baixos. E aí, gente, daqui pra frente, é só ir fazendo, em cada carreira, vocês vão fazer 6 diminuições. Então, vou deixar aqui do ladinho, anotadinho pra vocês. Cada carreirinha, vocês vão fazer 6 diminuições. É só diminuir. Agora, eu tô fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, será 3 pontos baixos e uma diminuição. Na próxima, 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora, aqui no final, é só arrematar o fio e fazer o acabamento aqui com agulha de tapeçaria, fechando com o anel invertido. Deixa essa cabeça bem cheinha. E aí, nós já podemos ir para a parte da confecção dos olhinhos e as orelhas. Para fazer a orelhinha, eu vou pegar a mesma cor que eu usei para fazer o focinho e vou subir aqui 7 correntinhas. Aí, eu já posso fazer um ponto baixo aqui no primeiro elo da correntinha e vou seguir colocando 5 pontos baixos. Cada elo da correntinha eu coloco um ponto baixo. No final, na última correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos. E aí, eu posso seguir fazendo 5 pontos baixos novamente, até chegar ali no final do trabalho. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz uma correntinha, vou virar o trabalho e já vou iniciar colocando um ponto baixo no primeiro ponto e seguir fazendo ponto sobre ponto. Então, agora eu vou fazer 6 pontos baixos. E aqui na pontinha eu vou colocar 3 pontos baixos juntos. Agora é só seguir colocando novamente 6 pontos baixos até chegar lá no final do trabalho. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma correntinha novamente para virar. Então, eu virei o trabalho e agora eu vou seguir fazendo 7 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto por 7 vezes. E aqui na pontinha, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos novamente. 3 pontos baixos no mesmo ponto. E aí, é só seguir fazendo 7 pontos baixos até chegar lá no final do trabalho. Terminando aqui o trabalho, é só arrematar o fio. E aí, a gente vai ter que fazer esse mesmo processo usando a cor marrom, que é a cor predominante ali do corpinho do nosso cavalinho. Então, aqui eu já fiz o mesmo processo com a cor marrom. Então, para cada orelhinha, nós temos que fazer um com cor marrom claro e a outra com a cor marrom escuro. O mesmo processo, a mesma quantidade de pontos. Depois, é só colocar um sobre o outro, deixando a parte marrom escuro pro lado de trás. E seguir fazendo a união das duas cores. Então, eu vou pegar aqui a parte marrom escuro e vou fazer um ponto baixo juntamente com a parte em marrom claro. Então, é só seguir fazendo ponto baixo, unindo as duas partes por todo o contorno da orelhinha. Aqui na ponta da orelhinha, para ela deixar ela um pouquinho mais pontudinha, eu gosto de fazer 3 pontos baixos juntos também. Então, quando chegar bem aqui, ó, bem no topo da orelhinha, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. E aí, eu vou seguir colocando ponto sobre ponto, fazendo a união até lá no final da orelhinha.
Então, cheguei aqui no final. Essa parte escura vai ser a parte de trás da orelha e essa parte clara vai ser a parte da frente. Aí, a gente vai dobrar ela assim, deixando as duas pontinhas aqui juntas. E vamos fazer a união também aqui dessa lateral com um ponto baixo. Então, é só fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vai unindo as duas pontas com ponto baixo até ali no final da orelhinha. Aí, é só arrematar o fio e deixar aí um pedaço suficiente para fazer a costura. Então, nós temos que fazer esse processo aqui por 2 vezes, né? Para ter as 2 orelhinhas. Agora, para fazer o olho, eu escolhi a cor off-white, mas pode ser a branca também. E aí, eu coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos no total. Não aperta muito o anel mágico, porque a gente vai precisar daquele furinho que fica no meio dele pra tá colocando o olhinho com trava, tá? Então, deixa ele um pouquinho afastadinho, para facilitar aqui depois na hora de estar encaixando o olhinho. Na terceira carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento e vai ficar com um total de 18 pontos baixos. Um ponto baixo e um aumento igual a 18 pontos baixos. Agora, eu já coloquei aqui o olhinho com trava. E nessas próximas carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, vão ser 2 carreiras com ponto sobre ponto. Cada carreira tem que ter 18 pontos baixos. Feitas as 2 carreiras de ponto sobre ponto, na próxima você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição e vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Então, um ponto baixo e uma diminuição igual a 12 pontos baixos. Coloca aí um pouquinho de enchimento para o olhinho ficar bem redondinho. E depois você vai fazer mais uma carreira com 6 diminuições. E aí, é só arrematar o fio, deixar o suficiente para a costura e fazer a finalização ali do fechamento do círculo mágico invertido com agulha de tapeçaria. Então, já estamos aqui com os 2 olhinhos prontos, as 2 orelhas também estão finalizadas. Agora, a gente tem que fazer a costura na cabeça do nosso cavalinho. Para isso, nós temos que contar 19 carreiras, iniciando ali do círculo mágico do focinho. Então, conta aí 19 carreiras, vai ser aqui que você vai colocar os olhinhos dele, tá? Próximo aqui à 19ª carreira. Os olhos terão que ficar um ao lado do outro, bem juntinhos. Para a costura, é só você ir pegando qualquer pontinho aqui do olho, juntamente com o ponto da cabeça, e ir fazendo a costurinha até sentir que ele ficou bem firme e que ele não vai sair mais da posição que ele deve ficar. A costura da orelha você vai ter que fazer aqui alinhadinho com os olhos, então posiciona bem próximo aos olhinhos. Não precisa deixar ela centralizada com o olhinho, pode deixar ela mais para lateral. E aí, é só ir pegando um pontinho aqui da base, onde você fez a finalização da orelha, com um pontinho qualquer da cabeça do amigurumi, e fazendo a costura até você sentir que ela ficou bem firminha, de preferência que ela não caia para as laterais. Agora, eu vou fazer aqui um anel mágico com 6 pontos baixos e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vai ser mais uma carreira com 6 pontos baixos, para fazer aqui o narizinho dele. São aqueles 2 buraquinhos que ficam ali em cima do focinho. Então, faz aí 6 pontos baixos dentro do anel mágico
Depois faz mais uma carreira com 6 pontos baixos, arremata o fio deixando o suficiente para a costura e faz a costurinha ali em cima da parte clara do focinho dele. Eu vou posicionar aqui bem próximo ao final aqui da parte clara do focinho e vou fazer a costurinha aí usando uns 2 pontinhos apenas, já é o suficiente. E aí depois com o fio preto eu vou enrolar aqui na mão mesmo, vou dar várias voltas na minha mão com esse fio preto pra gente tá fazendo o cabelinho dele. Aí é só amarrar com outro pedacinho de fio, deixar bem apertado, dar vários nós. E com esse fio mesmo eu vou fazer a costurinha aqui, bem centralizado, aqui no meio da cabecinha dele, próximo aos olhinhos, tá? Aperta bem, dá vários nós pra deixar bem firminho. E aí é só cortar aqui na outra ponta pra separar os fios e já tá pronto o cabelinho. Agora a gente já pode fazer a união do corpo com a cabeça. Então, é só encaixar aqui na abertura que nós deixamos na cabecinha e com aquele fio que nós deixamos no final do pescoço dele aqui, nós vamos costurar pegando um ponto da cabeça com um ponto do pescoço por todo o contorno do pescocinho do amigurumi. Então, vai encaixando aí, cada pontinho da cabeça você vai fazer a união com um pontinho do pescocinho dele. Pescocinho costurado, agora nós vamos fazer os acabamentos finais. Eu uso esses adesivos termocolantes, você encontra em lojas de armarinho. É só passar o ferro de passar roupa em cima dele, colocando um paninho sobre para proteger do ferro de passar, que ele já vai ficar coladinho no amigurumi. É opcional, mas fica bem bonitinho. E com um pedacinho de feltro branco, eu vou fazer o dentinho dele. Então, medindo aí no seu amigurumi, corta um pedacinho aí quadradinho, que vai ficar um tamanho aí confortável, né? Não vai ficar tão desproporcional pro tamanho do seu amigurumi. E aí, você vai fazer aqui o formatinho de 2 dentinhos. É só dobrar esse feltro ao meio e tirar aqui bem ao meio um pedacinho desse feltro que você vai ter já os 2 dentinhos do seu cavalinho. E aí, com a cola quente ou qualquer outra cola da sua preferência, você pode colar no seu amigurumi. Agora, capricha na foto, divulgue nas suas redes sociais e marque Amigurumis da Nath. Eu vou ficar muito feliz em conhecer o seu trabalho. E para ajudar o crescimento do canal, não esquece da sua curtida no vídeo e também da sua inscrição, para não ficar de fora de nenhuma dica que eu trago aqui no canal. Beijo grande no seu coração e até a próxima!